Olá a todos. Se há pessoa que sabe fazer uma leitura do mercado nacional e internacional do setor imobiliário, é Hugo Santos Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Obrigado por estar hoje connosco. Hugo, obrigado. Apesar das boas relações que a Associação tem com todos os poderes, seja central, seja local, não sente, e tendo em conta as últimas medidas anunciadas pelo Governo, quer para a habitação, quer para os vistos de gold, não sente que às vezes a Associação está a pregar no deserto? Bom, às vezes de facto parece que estamos a pregar no deserto. Enfim, de facto, devo reconhecer, temos mantido uma boa relação com os poderes públicos. Aliás, esse tem sido um bocadinho o papel e o esforço que esta direção, presidida por mim, tem mantido. Ser uma associação de charneira, do setor, ser a voz do setor. Ser a voz do setor implica criar pontes, procurar equilíbrios, defender o equilíbrio do mercado com as necessidades do país. E esse tem sido uma das grandes nossas preocupações, dentro do que é a defesa dos legítimos interesses dos nossos associados, dos promotores e dos investidores imobiliários, eu diria que do setor imobiliário em geral, procurar legitimar e defender com grande força, com grande voz, com grande garra, com grande vontade, com grande querer, também o chegar ao consenso, ao equilíbrio, porque achamos que só essa é a forma que nós conseguimos, entendemos nós, chegar a algum lado. Muitas vezes temos estado sozinhos, eu não tenho tido medo, e a nossa direção e a direção da APPI, com as suas várias direções, com os seus vários presidentes, ou com os seus 2 presidentes, no caso, não têm tido medo de agarrar aquelas causas que às vezes parecem impossíveis, aquelas causas que parecem verdadeiras maratonas, quando entendemos que esse é o caminho. E a verdade é que temos tido e temos alcançado muitos sucessos, nas guerras que vamos trilhando, mas de facto muitas vezes são guerras que nós, não tendo medo de as travar, muitas vezes parecem difíceis de alcançar e às vezes não demoram aquilo que nós gostávamos que demorassem, às vezes demoram muito mais. Eu dou vários exemplos. Temos, aquela que tem sido a grande reclamação do setor, por exemplo, a redução do IVA a 6% ou a sua dedutibilidade no setor da construção nova. Isso é uma guerra de maratona, não é uma guerra de hoje, não é uma guerra de amanhã, mas não é por isso que a APPI, porque a APPI não almeja alcançar sucessos rápidos, a direção não precisa de sucessos rápidos, mas achamos que esse é o caminho e esse é de facto o caminho para, por um lado, que podemos ter mais construção e que os nossos associados, promotores e investidores imobiliários consigam construir mais, mas também que os portugueses consigam ter direito a uma casa acessível. Porque nós, antes de sermos promotores, antes de sermos investidores, antes de sermos membros de uma direção, de uma associação, ou antes mesmo, no meu caso, de ser presidente da APPI, também sou um cidadão responsável, preocupado. E esse é o caminho que nós temos que trilhar, é esse caminho de consenso, de equilíbrio. Então, e enquanto cidadão, como é que vê estas medidas que têm sido agora anunciadas? O que é que acha aqui de positivo, o que é menos positivo? Acima de tudo, enquanto cidadão, de facto, diria que são um verdadeiro desastre. Esse é que é o problema. É porque não são um desastre só para o setor, são um desastre para o setor. Estas medidas deste pacote de habitação são, em primeira linha, e aqui falo como presidente da APPI, são um desastre para tudo o que é a captação de investimento estrangeiro. Isto foi um ataque sem precedentes ao investimento, aos estrangeiros, aos turistas, à captação de investimento. A captação de investimento estrangeiro neste momento está parada. Mas é também um verdadeiro desastre no que toca em matéria de habitação. Portanto, não é este o programa, não é este pacote mais habitação que vai resolver o problema da habitação, porque fez tudo o contrário do que devia fazer, não trouxe confiança aos arrendatários quando precisavam, aos proprietários, quando mais precisávamos no arrendamento, era darmos confiança aos proprietários. O problema do arrendamento em Portugal é um problema de confiança. Os proprietários, pequenos, médios e grandes, não acreditam na propriedade, não acreditam no arrendamento, não acreditam na lei do arrendamento. E isso era que era preciso fazer e que não se fez. Também não traz um choque fiscal aos jovens. Os jovens são a fatia da população que mais sofre no acesso à habitação, por uma razão muito simples. É aquela fatia da população que ainda não está dentro da habitação, do mercado da habitação, que não consegue entrar. Ora, esse choque fiscal também não foi feito. E depois, naturalmente, também não é possível, também não deu. Deixa-me só fazer um parênteses. Eu não me estou a ouvir, não sei se é suposto, e precisava de um bocadinho de água. A gente pode, se calhar, fazer aqui uma pequena paragem. Não sei se isso acontece aqui nos programas. Não acontece. Mas pronto, olha, partir comigo agora passou a acontecer. E não me estou a ouvir. Não está a ouvir, então? Não sei se isso tem algum problema. Não tem?
Isto comigo, isto que acontece sempre. É como o Marcelo, quebramos o protocolo. Não tem problema. Bom, dizia eu. E portanto, além de tudo mais, também não resolveu o problema da oferta na habitação. Ou seja, não trouxe aquelas medidas que eram precisas para trazer mais oferta ao mercado, mais oferta habitacional, digo, a classes acessíveis. Não estou a falar de casas para ricos, estou a falar de habitação acessível. E de facto, este pacote ainda não conseguiu trazer um pacote de medidas efetivo, eficaz, que os promotores, os investidores imobiliários do nosso país, que podem e querem ajudar a trazer mais habitação, possam vir ajudar o Estado, o Governo, as autarquias a trazer mais habitação ao nosso país. E era isso tudo que faltou e, portanto, eu diria que este pacote, infelizmente, não é ainda. Esperemos que até 16 de março, dia em que teremos novo Conselho de Ministros, poderemos ver uma revisão de grande parte destas medidas, porque, caso contrário, os portugueses vão continuar a não ter casas que podem pagar. Acha que, de certa forma, estas novas medidas que vieram, obviamente, mexer com o mercado, não só cá como lá fora, já fomos notícia lá fora, sobretudo por causa dos vistos gold, e como falou também, há uma certa desconfiança, há uma retração. Alguém vai lucrar com isto, como é óbvio, sobretudo os países estrangeiros. Espanha, que é ao lado, vai lucrar com isto, obviamente. Não vai perder a oportunidade. Mas o que eu lhe perguntava nós estávamos a viver um bom momento, estamos a viver um bom momento no imobiliário, não obstante. Há aqui várias variáveis, há uma guerra, há falta de materiais, há os licenciamentos que duram eternidades. Portanto, nós todos sabemos destas problemáticas, mas acha que estas medidas podem vir ainda a agravar um possível cenário que estamos a viver tão bom no imobiliário? Vieram agravar completamente. Eu diria que este pacote, enfim, além de não vir resolver o problema da habitação, consubstancia uma verdadeira revolução no investimento internacional ao nosso país. Eu diria que o investimento internacional ao nosso país neste momento está parado. Paramos o investimento internacional. E ao pararmos o investimento internacional, eu diria que era também tudo aquilo que não precisávamos neste momento. Nós passámos por uma pandemia, estamos a passar por uma guerra, estamos ainda a passar pelos efeitos de uma pandemia, temos crise nos abastecimentos, crise nos fornecimentos energéticos, crise energética. Os portugueses sofrem, enfim, a Europa e o mundo em geral, com uma inflação, com o aumento das taxas de juros. Portanto, era tudo o que não precisávamos, era mais este tiro no pé em matéria de captação de investimento, nomeadamente internacional, estrangeiro. Vamos lá ver. Portugal é um país que se está a tornar, é um país que precisa de capital estrangeiro, capital qualificado, como pão para a boca. E, portanto, deitámos à rua programas, como por exemplo, o programa dos vistos gold, que traz 650 milhões de euros por ano ao nosso país. De facto, é deitarmos dinheiro à rua, dinheiro que nos faz falta à fileira da construção e do imobiliário. Não esqueçamos que a fileira da construção e do imobiliário nos últimos anos viveu à conta destes programas. Como sabem, não houve obra pública e, portanto, todo o setor da construção, mas vamos pensar na indústria dos materiais. A indústria dos materiais, que é uma fileira gigantesca, enormíssima, vive à conta deste programa, deste tipo de programas. Mas também o comércio, o retalho de rua, os serviços, a hotelaria, a restauração. Hoje em dia vivem também, se não quê, de investidores, de estrangeiros, de turismo. E, portanto, isto era tudo o que nós não precisávamos nesta altura, porque estamos a viver períodos também complicados do ponto de vista económico, e parece-me a mim que deitarmos 654 milhões de euros à rua por ano. 6,7 mil milhões de euros que captámos desde 2012 a esta parte, ou 2013, de facto, penso que não era isso que o Portugal precisava. Acima de tudo, quando não tocamos nos assuntos com seriedade. O fim dos vistos gold, o ataque ao alojamento local, só é feito por motivações ideológicas. Não tem outra razão de ser, não se vislumbra outra razão de ser, a não ser que o Governo nos mostre e nos explique por A mais B, coisa que ainda não fez, que de facto está estudado que os vistos gold, que o alojamento local tem um efeito direto na habitação. Eu dou este exemplo. O ano passado foram transacionadas 170 mil imóveis. Apenas 1.000 foram dedicados aos vistos gold, 0,6%. Ora, são 0,6% das transações que têm a ver com habitação. 0,6%. Não me parece sério. E, portanto, ainda para mais, sabendo que parece que foi, segundo notícias públicas, e foi veiculado na comunicação social,
Há notícias de que há um grupo de trabalho dentro do governo responsável por estudar este impacto dos vistos gold na habitação. Bom, mas onde é que está esse grupo de trabalho? Onde é que estão essas soluções? Onde é que está esse estudo? Nada disso foi apresentado. A associação foi ouvida? Não, foi. Eu nessa matéria devo dizer que como a Associação de Charneira, a associação que é a voz do setor imobiliário, fomos ouvidos, nisso não temos a menor razão de queixa, mantemos uma proximidade muito grande, enfim, desde com a Ministra da Habitação, com o próprio Governo, com o próprio Primeiro-Ministro. Agora... Foi orelhas mocas, foi? Orelhas mocas ouvem, somos chamados, aliás, antes do próprio pacote de habitação, tivemos variadíssimas reuniões, quer com o próprio, no Governo, quer a nível mais em particular com o próprio Ministério da Habitação, mas de facto, quer dizer, parece que estava tudo montado, e de facto... sabem que o mais difícil de combater são as motivações ideológicas, não são contra-argumentáveis, e de facto quando nós queremos contra-argumentar, explicar como é que se resolve o problema da habitação, como é que se traz mais oferta ao mercado, quando as decisões estão tomadas, quando há toda uma motivação ideológica que traz por trás de algo, é muito difícil combater. Mas, como eu costumo dizer, nós não morremos, mas se morrêssemos, morríamos de espada na mão. E, portanto, estaremos aqui sempre de espada na mão para lutar contra aquilo que acreditamos. Mas, acima de tudo, digo, não é que acreditamos só pelo bem do setor imobiliário, pelos legítimos interesses dos nossos associados, mas, acima de tudo, por um mercado em equilíbrio. E é o que eu digo, antes de sermos associativistas, antes de sermos, no meu caso, presidente de uma associação, somos cidadãos responsáveis. Nós somos uma associação que representa empresários responsáveis. Essa tem que ser a nossa preocupação. E, acima de tudo, o que queremos é também que os portugueses possam ter uma casa onde viver. E eu digo isto sempre aos nossos associados. Enquanto nós também não conseguirmos ajudar, favorecer, promover o próprio Estado, essa é uma obrigação do Estado, sim, não é nossa. Sim. Mas enquanto nós não ajudarmos, não demos todos os contributos, sugestões, ideias para resolvermos o problema da habitação, isso é um problema que se vai virar contra nós próprios, é um problema que se vai virar contra nós, contra o imobiliário. E, portanto, eu digo, temos de continuar a lutar enquanto associação de promotores e investidores, também pelo problema da habitação dos portugueses, primeiro porque somos cidadãos responsáveis e segundo porque se não resolvemos é um problema que se vai virar sempre contra nós. E o que é que será expectável depois de março? Tendo em conta a sua experiência e possíveis cenários, depois de termos assistido a estas medidas, e está tudo na expectativa, porque há várias associações e há várias entidades que estão a ser chamadas a dar a sua opinião no Governo, mas o que é que será expectável depois de março? Bom, eu diria que todos nós, da esquerda à direita, do comum cidadão à presidência da República, penso que não ficámos convencidos com este programa, não é? Isso é evidente. Ouvimos mais críticas que elogios de todos os quadrantes, todas as cores políticas, todos os estratos sociais e, portanto, diria que ninguém ficou contente, ninguém ficou convencido. O próprio Presidente da República o disse. É um melão. Só depois de aberto é que se consegue ver se o melão é bom ou mau. Eu diria que, enfim, dos contactos que temos mantido, algo vai ter que ser revertido. Vamos lá ver, há muitas soluções apontadas neste programa que eu diria que não são execuíveis, não são fazíveis, não são realistas. Quando nós vemos uma política de habitação onde temos Estado, o Estado faz, o Estado paga, o Estado substitui-se, o Estado subsidia, o Estado acontece, o Estado aparece. Bom, mas onde é que está esse Estado todo poderoso? Onde é que está esse Estado rico de um país pobre, como é o nosso? Não acontece. Portanto, eu diria que muitas destas soluções não são execuíveis, não são fazíveis e, portanto, julgo que o Governo terá que ter o bom senso e a razoabilidade para as rever. E também perceber que, de facto, as medidas que propôs deste ataque sem precedentes a tudo o que é investidor, turista, estrangeiro, não é uma solução benigna para Portugal, ataca muito a credibilidade do nosso país. Porque quando nós vemos este tipo de programas lá fora serem comentados como Portugal fecha-se ao investimento estrangeiro, porque isto é as notícias, as parangonas que aparecem nos jornais internacionais por todas as partes do globo, não é que que Portugal acabou com os vistos gold, é que Portugal fechou-se ao investimento estrangeiro, que Portugal já não quer investidores, Portugal não é amigo do investimento, Portugal não quer estrangeiros, isto é a credibilidade do país que está em causa. E, portanto, eu diria, enfim, dentro do que é este período de discussão pública que estamos a ter neste momento, que o próprio Governo terá que ter o bom senso de rever grande parte das medidas. Julgo que o próprio Presidente da República também fará a sua pressão e terá a sua quarta parte de responsabilidade na pressão para o Governo dar um passo atrás em muitas das medidas.
porque de facto elas não vão resolver o problema da habitação. E o que nós precisávamos não era um programa intervencionista, não era um programa de castigo, não era um programa de ataque a tudo o que é proprietário, investidor, estrangeiro, turista, um Estado que tudo pode e tudo manda. Não, nós precisávamos de um programa que trouxesse confiança ao arrendamento, que convencesse os promotores e os investidores a dar as condições, porque eles querem fazer mais habitação acessível, eles querem, mas precisam das condições porque não conseguem fazer. E, portanto, era esse tipo de programas que nós precisávamos, com mais ofertas, com um choque fiscal aos jovens, às famílias, com um choque fiscal efetivo, que essas medidas estão apontadas. Eu não me vou, as pessoas conhecem as nossas posições, eu não vou estar aqui a referir, toda a gente sabe o que é que nós defendemos, medidas concretas que nós apresentamos todos os dias, quer nos órgãos de comunicação social, quer junto do governo, das entidades, dos institutos públicos e a quem de direito. Esse era o programa que as medidas estão apontadas e que as pessoas conhecem as nossas medidas. Esse era o programa que nós precisávamos. Mas, portanto, em resumo, um programa de confiança ao arrendamento e um programa de confiança junto dos investidores e dos proprietários e dos promotores imobiliários para trazer mais habitação, mais casas que os portugueses podem pagar. As medidas estão identificadas, estão elencadas, o Governo conhece-as e já foram apresentadas N vezes, incluindo pela própria APPI. E, portanto, basta, eu diria, ter a coragem política, que ainda por cima num governo de maioria absoluta, legitimado nessa matéria. E, portanto, era isso que eu julgo que faltou e que infelizmente não vimos ainda neste programa. Temos a esperança que o bom senso impere e que possamos dar um passo atrás numa série de medidas que em nada favorecem a habitação acessível aos portugueses. Hugo, fica tudo em aberto. Muito obrigada. Muito obrigado, é o que eu agradeço e parabéns por esta iniciativa que de facto é de salutar e o Magazine Imobiliário sempre à frente na mudança e na inovação. Muito obrigado. Obrigada.